Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 260, Ezequiel, de 46 a 48. Bora lá? Ezequiel 46. Assim diz o soberano Senhor: a porta do pátio interno que dá para o leste ficará trancada nos 6 dias de trabalho, mas no sábado e na festa da lua nova será aberta. O príncipe, vindo do pátio externo, entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente da porta. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de comunhão dele. Ele adorará na soleira da entrada, e depois sairá, mas a porta não será fechada até a tarde. Nos sábados e nas festas da lua nova, o povo da terra adorará ao Senhor junto à entrada que leva à porta. O holocausto que o príncipe trouxer ao Senhor no dia de sábado deverá ser de 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. A oferta de cereal dada com o carneiro será de um efa, e a oferta de cereal com os cordeiros será de quanto ele quiser dar, mais um hin de azeite para cada efa de cereais. No dia da festa da lua nova, ele oferecerá um novilho, 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Como oferta de cereal, ele fornecerá um efa com o novilho, e um efa com o carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, além de um hin de azeite para cada efa de cereais. Quando o príncipe entrar, ele o fará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Quando o povo da terra vier diante do Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo sairá pela porta sul, e todo aquele que entrar pela porta sul sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta que entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe estará no meio deles, entrando quando eles entrarem, e saindo quando eles saírem. Nas festas, incluindo as fixas, a oferta de cereal será de um efa com um novilho, e um efa com um carneiro. Com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais um hin de azeite para cada efa. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária ao Senhor, seja holocausto, seja oferta de comunhão, a porta que dá para o leste será aberta para ele. Ele oferecerá o seu holocausto ou as suas ofertas de comunhão, como o faz no dia de sábado. Então ele sairá, e, depois de ter saído, a porta será trancada. Diariamente, vocês fornecerão um cordeiro de um ano, sem defeito como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã, vocês o trarão. Com ele, vocês também trarão, manhã após manhã, uma oferta de cereal, de um cesto de efa e um terço de hin de azeite, para umedecer a farinha. A apresentação dessa oferta de cereal ao Senhor será feita em obediência a um estatuto perpétuo. Assim, o cordeiro, a oferta de cereal e o azeite serão trazidos manhã após manhã, para o holocausto que será apresentado regularmente. Assim diz o soberano Senhor: se da sua herança o príncipe der um presente a um de seus filhos, este pertencerá também aos seus descendentes. Será propriedade deles por herança. Se, porém, da sua herança ele der um presente a um dos seus escravos, o escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade. Então, o presente voltará para o príncipe. A sua herança pertence unicamente aos seus filhos. Dele será. O príncipe não tomará coisa alguma de herança do povo, a ponto de expulsar o herdeiro da sua propriedade. Dará aos seus filhos a herança daquilo que é da sua própria propriedade, para que ninguém do meu povo seja separado da sua propriedade. Depois, o homem me levou pela entrada existente ao lado da porta até os quartos sagrados que davam para o norte, os quais pertenciam aos sacerdotes, e mostrou-me um local no lado oeste. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e assarão a oferta de cereal, para não levá-las ao pátio externo e assim consagrar o povo. Ele, então, me levou para o pátio externo e me fez passar por seus 4 cantos, e em cada canto vi um pátio.
Eram pátios fechados, com 40 côvados de comprimento por 30 côvados de largura. Os pátios dos quatro cantos tinham a mesma medida. Em volta de cada um dos quatro pátios, pelo lado de dentro, havia um beiral de pedra, com lugares para cozinhar construídos em toda a sua volta debaixo do beiral. Ele me disse: Estas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo cozinharão os sacrifícios do povo. Ezequiel 47. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele, então, me levou para fora pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para prover o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida, e as suas folhas de remédio. Assim diz o soberano Senhor: Estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei, com a mão levantada, que a daria aos seus antepassados. Esta terra se tornará herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Etlon, passando por Lebo-Hamate, até Zedade, Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Ramate, e indo até Hazer-Aticon, que fica na extremidade de Aurã. A fronteira se estenderá desde o mar até Hazar-Enã, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Ramate ao norte. Esta será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá entre Aurã e Damasco, ao longo do Jordão entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Esta será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta será a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até defronte de Lebo-Hamate. Esta será a fronteira oeste. Distribuam esta terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança entre vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês e que aí tiveram filhos. Vocês os considerarão israelitas de nascimento, com vocês. A eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo na qual o estrangeiro se instale, ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe, declara o soberano Senhor.
Ezequiel 48. Estas são as tribos, relacionadas nominalmente. Na fronteira norte, Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Etlon até Lebo-Hamate. Hazar-Enã é a fronteira norte, vizinha de Damasco e próxima a Ramate. Farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Aser terá uma porção. Esta margeará o território de Dan de leste a oeste. Naftali terá uma porção. Esta margeará o território de Aser de leste a oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naftali de leste a oeste. Efraim terá uma porção. Esta margeará o território de Manassés de leste a oeste. Ruben terá uma porção. Esta margeará o território de Efraim de leste a oeste. Judá terá uma porção. Esta margeará o território de Ruben de leste a oeste. Margeando o território de Judá de leste a oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 25.000 côvados de largura, e o seu comprimento de leste a oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 25.000 côvados de comprimento por 10.000 côvados de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 25.000 côvados de comprimento no lado norte, 10.000 côvados de largura no lado oeste, 10.000 côvados de largura no lado leste e 25.000 côvados de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os zadoquitas, que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 25.000 côvados de comprimento por 10.000 côvados de largura. O seu comprimento total medirá 25.000 côvados, e a sua largura 10.000 côvados. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Esta área é a melhor de todo o território, e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, 5.000 côvados de largura por 25.000 côvados de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e pastagens. A cidade será o centro dela, e terá essas medidas: o lado norte, 4.500 côvados; o lado sul, 4.500 côvados; o lado leste, 4.500 côvados; e o lado oeste, 4.500 côvados. A cidade terá uma área livre de 250 côvados ao norte, 250 côvados ao sul, 250 côvados a leste e 250 côvados a oeste. O restante da área, ao longo da porção sagrada, será de 10.000 côvados no lado leste e 10.000 côvados no lado oeste. As suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Os trabalhadores da cidade, vindos de todas as tribos de Israel, cultivarão a terra. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado, com 25.000 côvados de cada lado. É uma dádiva sagrada, que como tal vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste dos 25.000 côvados da porção sagrada até a fronteira leste, e para o oeste dos 25.000 côvados até a fronteira oeste. Essas duas áreas, paralelas ao comprimento das porções das tribos, pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, incluindo o santuário do templo, estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Esta margeará o território de Benjamim de leste a oeste. Issacar terá uma porção. Esta margeará o território de Simeão de leste a oeste. Zebulon terá uma porção. Esta margeará o território de Issacar de leste a oeste. Gade terá uma porção. Esta margeará o território de Zebulon de leste a oeste. A fronteira sul de Gade vai desde Tamar no sul até as águas de Meribá-Cádiz,
e ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel, como herança e que serão as suas porções, declara o soberano Senhor. Estas serão as saídas da cidade. Começando pelo lado norte, que tem 4.500 côvados de comprimento, as portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As três portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá três portas: a porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. No lado sul, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá três portas: a porta de Simeão, a porta de Issacar e a porta de Zebulon. No lado oeste, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá três portas: a porta de Gade, a porta de Azer e a porta de Naphtali. A distância total ao redor será de 18.000 côvados. Daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está ali. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, de mais uma leitura, de mais um livro. Vou deixar aqui para vocês a segunda parte do resuminho, como eu sempre faço. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.